Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vamos começar o nosso trabalho hoje falando sobre a língua portuguesa. Avoengos da língua portuguesa. Curiosamente, o português surgiu da mesma língua que originou a maioria dos idiomas europeus e asiáticos. Com inúmeras migrações entre os continentes, a língua inicialmente acabou subdividida em 5 grupos. O helênico, de onde veio o idioma grego. O românico, que deu origem ao português e o italiano e o francês, e uma série de outras línguas denominadas latina. O germânico, de onde surgiu o inglês e o alemão. O céltico, que deu origem aos idiomas irlandês e gaélico. O romeslavo, que é o quinto, deu origem a outras diversas línguas atualmente faladas na Europa Oriental. O português é uma língua românica flexível, originária do galego-português, falada no Reino da Galésia e no norte de Portugal. A Península Ibérica está situada no sudoeste da Europa. É formada por Gibraltar, Portugal, Andorra e uma pequena fração do território da França, na vertente ocidental e norte dos Pirineus, até o lago onde encontra-se o Istmo. Península Ibérica porque é rodeada de mares, exceto no lado que mantém ligado ao continente europeu. Chama-se Ibérica porque o povo que originalmente vivia lá eram os íberos e invasores celtas. Os portugueses são descendentes de tribos de origens semelhantes, como Bracari, Turduri, Veteris, Caleiaci, Cone, romanos, suevos, visigotos e mouros. O que é istmo? Geografia. Faixa de terra estreita que liga duas áreas de terras maiores. Istmo, do grego, deu pescoço em português. Com aproximadamente 280 milhões de falantes, o português é a quinta língua falada no mundo e a terceira mais falada no hemisfério ocidental e a mais falada no hemisfério sul da Terra. Os romanos ocuparam a Península Ibérica do século III a.C., contudo, ele só foi incorporado ao Império no ano de 197 a.C. Tal fato não foi pacífico. Houve rebeliões contra o jugo romano. O latim implantado na Península Ibérica não é o adotado por Cícero e outros escritores da época clássica, ou seja, o latim clássico. O latim vulgar ou românticos, essa língua são, na verdade, construções do latim vulgar, português, espanhol, catalão, provencial, francês, sardo e romeno. Nas invasões, os vândalos, os suevos, fixaram-se no norte da península, que mais tarde pertenceria a Portugal. Visigodos eram povos atrasados culturalmente, admitiram os costumes dos vencidos, juntando com a língua regional. É normal entender a influência desses povos bárbaros. Foi grande sobre o latim, que aí se falavam, nesta altura, bastante modificado. A partir de 409 d.C., enquanto o Império Romano entrava em colapso, a Península Ibérica
era invadida por povos de origem germânicas e iraniana. Os eslavos, suevos, vândalos, búrios, alanos e visigodos, conhecido pelos romanos como povos bárbaros, que recebiam terras como federados. Os bárbaros, principalmente os suevos e os visigodos, absorveram em grande escala a cultura da península. Contudo, desde que as escolas e a administração romana fecharam, a Europa entrou na Idade Média, ou medieval, que vai do século V d.C. ao século XV d.C., e as comunidades ficaram isoladas. O latim vulgar continuou a evoluir de forma diferente, levando à formação de um porto-berro-romance lusitano e o porto-galego-português. Desde o ano de 711 d.C., com a invasão islâmica na península, que também introduziu um pequeno continente de saquilibas, o termo que designa mercenário, escravo, eslavo no mundo medieval árabe-islâmico, principalmente no norte da África, na Sicília e no Andaluzia, Península Ibérica Islâmica. O árabe torna-se a língua da administração nas áreas conquistadas, mas sem converter-se à religião islâmica. Os descobrimentos e a expansão ultramarina. No século XIV, os portugueses descobriram os arquipélagos de Madeira e dos Açores, que começaram a povoar, em princípio, no século seguinte. Em 1415, tomaram Celta e desceram pouco a pouco a costa da África. Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança e, em 1498, Vasco da Gama chega até a Índia. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Depois, os portugueses prosseguiram até Malaga e as Ilhas Sonda, ou Molúscas, à China e ao Japão. A língua portuguesa transformou-se para ultramar, vai expandir por vários territórios, políticos e administrativamente. Nada resta até hoje do antigo império. O Brasil tornou-se independente em 1822 e a descolonização, a língua que seguia as resoluções de 2504 de 1977, pôs termos à presença portuguesa na África. A língua, porém, essa permaneceu no Brasil e em diferentes países da África e da Ásia. A língua portuguesa no Brasil. A língua desse imenso país é, no entretanto, o português. Essa massa de lusófonos brasileiros contribuiu de uma forma decisiva na altura do século XXI em que vivemos, para fazer o português uma língua de importância internacional. Ao fim, a expulsão dos jesuítas em 1759 afasta da colônia os principais protetores da língua. A realidade, porém, é que diversos dialetos no Brasil são menos gráficos do que sociocultural. As diferenças de maneira de falar são maiores em determinado lugar entre um homem culto e um vizinho analfabeto, que outros brasileiros do mesmo nível cultural, origem, criando duas regiões distintas uma da outra. No final, Câmara e Irmão Joaquim Matoso, 1927. Serafim da Silva Neto, História da Língua Portuguesa, 1952. William Edgar Palidelpio,
1962, e Câmara Geral da Espanha, 1344. Está terminado essa pequena abordagem sobre a língua portuguesa, a nossa amada língua que nós falamos no Brasil. Dom Cildo é comissário de polícia veterano master. Vamos ajudar o nosso canal. Estou expandindo, espalhando a cultura através dos povos, trazendo todos os brasileiros à origem da nossa língua. Vamos prestigiar, curtir, se inscrever no canal, tocar o sininho e desenvolver a cultura entre os nossos patrícios, nossos irmãos brasileiros e portugueses. Um abraço e boa tarde.